mais um episódio de Mães na Real. Hoje estamos em 3. Estamos esses dias dançando aqui na ciranda das Mães na Real, porque estamos umas viajando, outras voltam, uma vai, outra volta, mas daqui a pouco estaremos todas juntas de novo. Dezembro, né? Férias, criançada. E por isso hoje a gente vai falar sobre viagens com crianças. Eu acabei de chegar de uma viagem e... Enfim, observei várias coisas o que acontece comigo, né? No caso da minha experiência, assim, nós nunca tínhamos feito uma viagem da nossa família, só nós 3, assim, para tão longe por tanto tempo. A gente já tinha ido viajar, mas sempre só de final de semana. E dessa Onde vez... é que vocês foram? Conta aí que eu tô curiosa. A gente foi para Gramado. Foi muito legal, Natal Luz. Então, a gente observou várias coisas, assim, que não tinha, né? Que eu não tinha referência, não sabia, porque eu nunca tinha ido viajar com criança pequena tanto tempo longe, assim. Então, como experiência, assim, eu vejo que... Eu quero ouvir vocês primeiro. Olha só, eu vou falar então. É o seguinte... Porque a Paty viaja, viu, gente? A Paty... Eu viajo. Tem alguém que viaja nessa história aqui, a Paty. Não, mas... Peraí, eu viajo muito sem a minha filha, que é outra coisa. É verdade? Então, assim, uma coisa é quando eu viajo sozinha, ficava com muita culpa de não levar ela junta, mas eu consegui, eu passei por um processo de me observar e ver que realmente não tá com nada essa culpa, né? Porque eu tenho direito de viajar, eu viajei para fazer muito curso por causa do meu trabalho e hoje em dia, assim, é uma coisa que está bem tranquilo para mim. E também eu acho que esse lance de viajar com filho tem muito a ver com idade. Quando a minha filha tinha 7 meses, eu fui para Portugal com ela. E foi muito difícil para mim, porque quando ela tinha essa idade, eu era uma mãe muito preocupada e assim, muito com medo de tudo, né? E assim, o que eu posso dizer para as mães que têm filhos pequenos não precisa ser perfeito, você não precisa levar tudo, porque se você ficar tentando controlar tudo e tentar que tudo esteja certinho e que o seu filho não saia da rotina, você vai acabar não curtindo essa experiência, que foi o que aconteceu comigo quando eu viajava com a Beatriz, quando ela era muito pequena. Porque, assim, se tem uma coisa que acontece, que eu super dei conta, é que, assim, não existe rotina em viagem, né? É uma coisa que isso você já tem que saber de antemão que realmente é algo que não vai acontecer, né? E para nós mães, as mais controladoras, que eu, né, levanto o dedinho, talvez não tanto mais, levanta as 2 mãos. A gente tem que meio que entregar um pouco e abrir mão desse controle. Porque ou a gente vai tentar controlar tudo e vai ficar infeliz, que não vai conseguir, ou a gente meio que vai chutar o balde por um pouquinho e vai tentando ter um pouco de fluidez e se adaptando. Não sei se foi uma coisa que você, Fê, constatou quando você viajou, mas é o que eu tenho a dizer aqui para as mães hoje. É realmente essa coisa de deixa aí um pouco, deixa o seu controle, se planeje bem, se organize bem, mas depois deixa aí um pouco. Eu acho que é isso que eu diria. Olha, eu acho assim, tem muitas coisas, né, para falar sobre viagem. A questão prática, por exemplo, né, do que leva e tal. Nossa, eu vou, parece que para um ano, assim, carro lotado de coisa, com pequenininha levava até banheira, e depois piscininha, né, para tomar o banho e tal, a piscininha de brincar, mais a de tomar banho, porque é a coisa da preocupação, né, só com uma. Depois com 2 tu não leva nada, tu arruma um balde, uma bacia na casa, tá no tanque, sei lá, e aí vai. Mas é muita coisa para levar, por exemplo, a casa que você fica, eu fiz uma viagem, a última viagem que eu fiz, na verdade, foi para perto com as 2, a gente alugou uma casa na serra, mas a casa tinha 2 andares, e aí foi ruim, porque os quartos eram em cima, eu era deixar elas dormindo e tal, a cozinha era longe, essas coisas assim, né? Então, eu acho que a viagem, ela é fora da tua realidade, da coisa que você controla e domina. Controla entre aspas, né? Que a gente tem controle de PN, né? Mas dentro do que você conhece de rotina da tua casa, você tem mais o controle das coisas, né? Cara, quando você viaja, é lugar diferente, ambiente diferente, horários diferentes, programas diferentes.
Então, eu acho que uma coisa que eu não fiz, mas da próxima vez eu vou fazer, é, tipo, entrar... Tem várias dessas pessoas que têm blog, viajando com criança, ou viagens com criança, que dão várias dicas legais que você fala, pô, realmente... Cara, esqueci de olhar isso aí. Então, eu não fiz isso, né? Mas eu acho que é muito legal fazer isso aí também. E aí dá dica, talvez, do que fazer no lugar e também umas coisas meio práticas, sabe? Que eu acho que é isso, dá uma facilitada e você dá uma relaxada, porque você vê que dá pra curtir, você não fica nessa neura de ter que levar tudo, de ter que, nossa, fazer um... Eu fui para o lugar, levei um carrinho que ficou na mala, nem usei, porque era tanto paralelepípedo, as crianças, a gente não saiu, não precisava levar, entendeu? Enfim, então, assim, eu acho que é o que você falou, Paty, é se planejar, se organizar, né? As minhas viagens solteira era, eu vou, e lá eu vou decidindo depois para onde eu vou, que lugar que eu vou dormir, eu gostava disso, de sentir o lugar, de sentir... E aí, com criança, eu acho que é bem complicado isso. Não, hoje, eu acredito que não dá para você aproveitar tão bem a viagem se você for nessa de, tipo, deixa a vida me levar, entendeu? Vai ficar meio caótico. Eu percebi, assim, uma coisa bem evidente que aconteceu com a gente, assim, é que deu várias coisas ruins, assim, deu ruim, sabe? Mas, o que foi legal? A gente combinou entre a gente que sempre que desse ruim, a gente ia manter o senso de humor e não ia deixar cair a energia, assim, sabe? Porque isso fez toda a diferença, assim, porque que nem teve um caminho lá que a gente fez, que a gente entrou, que teve que entrar no meio da Serra Gaúcha, estrada de chão, a gente não fazia ideia de onde a gente estava, assim, só sabia que a gente estava no meio da serra com o carro e, enfim, entendeu? Vamos embora, então vamos inventar uma história aqui dentro, assim, sabe? Então, e aí deu ruim também no lugar que a gente ficou, deu vários ruins, mas teve um só que a gente se estranhou, assim, um pouco, mas que a gente já transformou em energia, assim, sabe? Então, para mim, ficou muito importante isso, sabe? De todo mundo tá na intenção de dar o melhor de si, porque tava todo mundo numa situação fora da zona de conforto, né? Que, enfim, está na sua casa, você sabe onde está tudo, onde que vai tudo, que nem, por exemplo, as estradas no sul. É uma coisa assim, eu moro no interior de São Paulo, né? Eu tenho a estrada que eu tenho referência é a Bandeirantes, que é uma estrada assim, que é o máximo. Você assim tem recursos o tempo inteiro, assim, você não fica na mão e nada. No sul, gente, não tem nada, parece que você entra em outra dimensão do mundo, assim, sabe? Não, é pasto, assim, os pampas e, meu, não tem lugar. Você, assim, um lugar para uma parada, um negócio assim, não, é só floresta, boi e araucária, entendeu? Então, assim, é um negócio muito novo, né? Mas foi encantador, sabe? E descobrir isso junto, nós três, né? Que olha como é diferente da nossa estrada. Então, assim, a gente ir curtindo isso, assim, né? E foi uma escolha também, né? Foi uma viagem que não foi uma viagem plantada, assim, um decidiu o que vai fazer. Não, todo mundo foi decidindo junto o que a gente ia fazer, o que cada um queria, sabe? Então foi bem democrática. Ela tá bem nessa fase também, que você consegue fazer isso, né, Fê? Ela tem as opiniões dela, né? Ela consegue. É muito legal. É uma fase. As paradas são boas para isso também, né? Também dá um refresh, né? Muito. Enfim, foi tão legal. E assim, e as coisas que deram ruim, assim, só serviu de experiência para a próxima viagem ser mais legal ainda, assim, sabe? Então, fala aí, Paty, só eu que tô falando. Não, eu já dei minhas dicas. Eu acho que não, foi curto e ao ponto, né? Uhum. Qual seria a sua dica master, Fê? A minha? Eu acho que foi isso, assim, a questão de todo mundo se propor a segurar a onda quando estava acontecendo um negócio que estava difícil, assim, sabe? Porque, inclusive, assim, num desses momentos, a gente queria muito fazer um passeio, né, que foi esse momento da serra, assim, e a gente não sabia se a gente ia conseguir chegar, sabe? Então, assim, ia frustrar geral se a gente não conseguisse, porque a gente foi para fazer isso, sabe assim? Então, mas a gente mantendo essa coisa da energia boa e de brincar com a história e tal, a gente conseguiu chegar, assim, 10 minutos antes do trem sair e deu super certo, sabe?
Então o que é ser mãe na real? É ficar de bom humor. É curtir no caos. Também. Curtir sem ter que controlar, né? É muito massa isso, Paty. Eu acho que é bem isso mesmo. E acho que eu me identifico com isso que você falou, né? Porque quando a gente tá em casa, a gente tem essa coisa de ficar controlando mesmo, de achar, né, que a gente tem algum controle. Mas na viagem... Vamos falar sobre isso qualquer dia deles, porque boa! É meio disfarçado. Às vezes eu tava aqui pensando, eu não preciso controlar, não, eu sou tranquila. Depois eu pensei, não, cara, eu acho que eu tenho várias disfarces pra ser controladora e tô me enganando. Sabe? Tipo, vamos falar sobre isso aí qualquer dia. Vamos sim. Vamos abrir essa caixa de Pandora, né? Então não esquece de se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa para vir aí, né? Ainda esse ano vamos ter muita surpresa boa. Vamos. E já tem muita coisa boa lá, já tem muita coisa boa lá também, isso mesmo. Um abração para vocês e até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.